Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos à nossa TVDN, a Web TV do Diário do Nordeste. Aqui conosco as presenças ilustres e os representantes do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado, o Sindiposto CE. Nós vamos falar um pouco sobre como que está o mercado de combustíveis, especificamente aqui no nosso estado, e tirar algumas dúvidas dos consumidores. Temos o presidente do sindicato, Manuel Novaes Neto. Muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Levi. E também o diretor financeiro, Paulo Sérgio Vasconcelos Pereira. Muito obrigado pela sua presença, seu Paulo. Obrigado a vocês. Pronto, e uma das primeiras dúvidas, dos primeiros comentários é acerca dessa nova política de combustíveis da Petrobras. Como a gente havia conversado, eles nos informam que pelo menos uma vez ao dia há modificação no preço, né? Então, como que está sendo lidar com isso? Como que os postos têm agido diante dessas modificações constantes de preços vindos da Petrobras? É um desafio novo. Nós não tínhamos essa política. O petróleo brasileiro não adotava uma política diferente de preços. Ela fazia o preço e segurava 1 ano, 8 meses, 1 ano e meio, 2 anos. Era completamente diferente. Hoje a Petrobras resolveu seguir as oscilações de preço do mercado internacional e está fazendo modificações de preço quase que diariamente eles mexem. A gente só recebe o comunicado, subiu tanto, baixou tanto e tal, e é uma loucura. O mercado está completamente desorientado. A gente não tínhamos hábito de trabalhar dessa forma. É bem verdade que outros mercados, né, inclusive o mercado americano, você passa num posto pela manhã, é um preço, da meio-dia para a tarde é outro. E o Brasil está caminhando nesse sentido. E isso é prejudicial, principalmente para quem? Olha, não sei se é prejudicial. É uma novidade, tá certo? O consumidor está desacostumado a essa oscilação de preço diária, o dono de posto mais ainda, e na realidade é quem mais sofre, porque ele não sabe o que é que vai ser o dia de amanhã. Nós não sabemos amanhã como é que vai ser. E muitas distribuidoras cobram a diferença. Quando elas não repassam no mesmo dia, depois vem uma nota de diferença de preço para o revendedor pagar. Então, está difícil da gente trabalhar. Porque como que é feita essa negociação com a distribuidora? É comprado diariamente? Semanalmente? Você compra de acordo com a necessidade dos seus estoques. Você tem que ver o que é que você tem de estoque e o que é que você vende. Então você tem que ser suprido praticamente todo dia. Depende da quantidade, do volume que você vai pedir, mas é uma necessidade de suprimento quase que diária. Entendeu? Mesmo porque ninguém está trabalhando mais com estoques cheios, tanque cheio, porque em função dessa oscilação fica difícil. O capital de giro exigido é muito grande e aí a gente estamos num processo de aprendizado. Então, além de tudo isso, nós temos também a questão tributária, que atinge pelo menos cerca de metade do valor do combustível, né? O senhor diretor financeiro, Paulo Sérgio, como que é então a questão desse impacto do tributo no combustível, como que ela pesa no final das contas na tarifação, né? no valor, na precificação do combustível? Quando você compõe um preço, vamos falar basicamente da gasolina, nós temos o tributo mais pesado, que é o ICMS, é o estadual, que aqui no Ceará é 29%. O CID, são impostos federais, CID, PIS, PASEP, CONFINS, eles chegam a 18%. Você tem mais 12% do álcool anidro, que são os 27% misturados na gasolina comum, na gasolina pura. E fica
nessa composição ficam 15% para as distribuidoras e para os postos. Então, hoje a média do mercado, a média para o revendedor, hoje está na faixa de 8% a 9%. E o que você estava falando sobre essa oscilação de preço, a coisa é tão dinâmica que a informação que o consumidor tem, às vezes, dos meios de comunicação, são de aumentos ou reduções substanciais, né? Como o PIS/COFINS agora. Mas no nosso dia a dia, além das tarefas de administração do nosso negócio, a gente tem que estar online com a distribuidora e, dependendo da sua compra de combustíveis, que é quase que diariamente, os postos com média de 200 mil litros acima de venda, essa compra é diária. Então, diariamente, você tem essa oscilação de preço. Quando você tem uma redução, por exemplo, de 2 centavos na gasolina, no dia seguinte sobe 3. Quando você tenta acompanhar o preço subir ou até descer, aí já tem um contraponto que é a situação financeira de cada negócio, de cada posto, que baixam para fazer caixa. Então há digamos assim, uma desorganização no mercado com relação a preço em função dessa situação financeira que atravessa o país. Além de você ter essa oscilação diária. Então a confusão não é nem para o consumidor, ela começa na cabeça do revendedor, porque a gente não tem noção do que é o dia de amanhã. Hoje eu não sei como é que vai amanhecer a gasolina. Então a gente pode pedir uma gasolina, por exemplo, um caminhão-tanque para amanhã, e já vir com preço diferenciado. Você hoje já sabe quanto custa, e amanhã já é um outro preço, e no dia seguinte ela já emite uma nota de débito cobrando a diferença do preço, entendeu? Então, é muito confuso para a gente, imagine para o consumidor. Realmente ficou confuso. Vamos ver se a gente consegue, então, é como se o senhor comprasse na segunda-feira a um preço X, na terça-feira o senhor recebe, esse preço já mudou, na quarta-feira que o senhor vai pagar já é diferente dos outros 2 dias. Exatamente. Então o senhor não vai pagar o preço que o senhor comprou na segunda-feira, o senhor vai pagar o preço da quarta-feira que já é diferente. Exatamente. Se eu comprar, vamos supor que a 3,80 a gasolina amanhã, preço de venda, vamos a 3,50 um preço de custo. E amanhã a gasolina só para 3,52, ele pode até faturar a 3,50. No dia seguinte ele cobra, numa nova carrada, ele já vem com o débito da carrada anterior, da diferença de preço, que aquilo ali é debitado para a empresa. Ou é no seu conta corrente com a empresa, ou já é uma nota de débito. Então, é muito confuso. A gente hoje está equilibrando esse preço. Nós temos ainda uma pergunta que é, ainda voltando à questão dos preços do combustível, certo? Que quando se pega aquela tabela dos combustíveis nível nacional, o preço do combustível de Fortaleza costuma estar entre os mais caros, né? Então, o que é que mais encarece o nosso combustível aqui? É o frete? São os impostos? Há alguma diferença do imposto daqui para o imposto cobrado em outras localidades do país? Por que o nosso combustível acaba se tornando mais caro? Bom, com relação aos impostos federais, não, né? Para todos os estados da federação é o mesmo imposto. Agora, o ICMS estadual é que varia. Haja vista, por exemplo, a gasolina no Rio de Janeiro é bem mais cara do que daqui. Porque lá você tem um ICMS de 32%. Aqui em Fortaleza, 29%. Então, não é bem verdadeira a afirmativa de que a gasolina do Ceará é mais cara. Existem, evidentemente, algumas oscilações de mercado. Mas não é que aqui seja mais cara. Mas um fator preponderante é exatamente o ICMS. Tem estados com 25%, 26%, que representa muito o preço final do combustível. Mas aqui nós temos um ICMS relativamente alto, que é de 29% na gasolina. E ainda tem também o aspecto do frete.
Os estados que possuem refinaria, você pega o seu produto a partir da distribuidora que fica colada na refinaria. E o nosso estado, nós não temos refinaria, nós recebemos através de cabotagem, chega o navio, descarrega, fica no tanque da distribuidora, faz análise, depois da análise é liberado, aí carrega os caminhões para poder distribuir para os postos. Essa movimentação, esse frete, influi também no custo. Um processo realmente mais trabalhoso, então por natureza lógico, mais custoso. Tem custo, né? Perfeito, tá ótimo. Senhores, agradeço a presença dos senhores aqui. Teriam algo mais a acrescentar? Algo que queiram ainda deixar claro também? Alguma outra colocação? Não, nós queremos aproveitar para agradecer também e dizer que nós estamos às ordens, tá certo? O sindicato está de portas abertas para esclarecer qualquer dúvida, para levar ao conhecimento da população todas as oscilações, todas essas políticas adotadas para a comercialização de combustíveis, mesmo porque nós queremos deixar bem claro que o posto é um mero comercializador, ele compra e vende. Ele não determina preço. Porque nós não sabemos fazer gasolina, nós sabemos comprar e vender. Então, nós estamos dispostos, estamos de portas abertas, qualquer dúvida pode procurar lá no sindicato. O telefone do sindicato é 3244-1147 e qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que a população queira, pode ligar para lá que a gente está de portas abertas para deixar bem claro para o povo e que nós não somos o vilão da história. Perfeito. Tá ótimo. Então, mais uma vez, agradecemos aqui a presença dos representantes do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado, Sindiposto Ceará. Estivemos com o seu Manuel Novaes Neto, presidente, e com o diretor financeiro Paulo Sérgio Vasconcelos Pereira. E a vocês, meus caros amigos, muito obrigado pela atenção e até a próxima.